Continuando aqui com os vídeos, vou falar agora do modo playback. Talvez a principal diferença do modo playback para os outros modos do software é que no playback eu consigo escolher quanto de uma cena vai ser executada de forma proporcional. Então eu consigo informar entre 1 e 100%. Quando eu falo quanto de uma cena, eu estou me referindo aos canais que foram configurados para serem executados proporcionalmente. Então, por exemplo, um canal de dimmer, ele vai ser executado proporcionalmente. Então, na cena eu gravei esse canal no máximo e pelo modo playback eu consigo abrir o fader do playback em 50%, por exemplo, e esse canal ele vai estar sendo executado pela metade. Isso não vale para todos os canais, vale só para alguns tipos de canal. Por exemplo, o canal de posição pan e tilt não faz sentido fazer esse tipo de coisa, não faz sentido fazer ele proporcional. Mas os canais de dimmer podem ser feitos dessa forma. E onde é feita essa configuração? Aqui dentro do LumiKit Show, dentro do botão Show, a gente tem uma aba chamada Extras. E aqui tem o Playback, aqui no meio, e aqui tem um campo, uma coluna chamada Fazer Fade, que você pode colocar sim ou não. No caso, não é quando está em branco, e sim é que aquele canal, por exemplo, o canal aqui ó, de cor 1, ele vai ser executado proporcionalmente. Então, pelo fade do playback, eu consigo mudar esse canal cor 1 proporcionalmente. Isso pode ser interessante ou não, dependendo do que o iluminador quer ou não fazer. Por exemplo, canais de pan e tilt não tem essa opção aqui de fazer fade. No caso, fazer execução proporcional. Da mesma forma, o dimmer tem. O strobo também tem. Então você pode, pelo próprio fade do modo playback, controlar o strobo. Tem que ver se para o seu show, se isso é interessante ou não. Então essa configuração é feita aqui dentro dessa aba extras na configuração do show. E o modo playback ele tem algumas coisas a mais aqui. Por exemplo, tem um botão solo, botão tap e tem algumas outras opções. Eu vou mostrar agora cada uma delas na sequência do vídeo. Para abrir o modo playback é muito simples. Opções, playback, vai abrir essa janela aqui. Uma coisa que tem que ter em mente é que a página que está no playback aqui, ela não é a mesma que está aqui no modo editar DMX, então eu posso ter uma página selecionada aqui no modo editar DMX e outra página aqui no playback. Quando eu não tenho nenhuma cena gravada, o playback fica desligado, eu não consigo fazer nada. Quando tem alguma cena, eu consigo fazer alguma coisa. Aqui no caso eu consigo alterar, porque eu estava antes com outro show e acabou ficando que eu gravei essa cena vazia aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui alguns LEDs. Vou selecionar alguns LEDs aqui, vou criar uma cena. Vou colocar o dimmer no máximo, colocar em vermelho. Vou gravar LED 1, fazer a mesma coisa, só que agora com os outros LEDs, alternando entre eles. Vou gravar aqui LED 2. Agora, posso aqui no modo principal, no editar DMX, desliguei tudo. E agora eu vou abrir um e abrir o outro. Posso fazer isso proporcionalmente. Um e outro. Então essa é a principal ideia por trás do modo playback. E agora vamos falar um pouquinho dos botões que a gente tem aqui. O solo, não interessa o que está sendo executado no software. Quando eu pressionar o solo, só essa cena aqui ela vai ser executada. A cena que eu apertar aqui, por exemplo, na cena A, se eu apertar o solo, só essa cena vai ser executada. Se eu fizer isso na outra, da mesma forma, só a outra cena vai ser executada. Todo o resto deixa de ser executado e só a cena que tiver com solo ativo fica sendo executada. Isso aqui é legal. Por exemplo, eu posso gravar uma cena aqui no playback com strobo em 100%. Aí quando eu aperto o strobo,
só o estrobo é acionado em 100%, todo o resto da iluminação desliga. Ou com o mini brute, enfim, aí vai da criatividade aí do iluminador, o que ele quer fazer, ou qual a necessidade para usar esse modo solo. Continuando aqui, a gente tem o botão Tap, ele funciona basicamente ligado com as subcenas. Vou fazer um exemplo agora para vocês. Vou desligar essas cenas aqui, tenho essa nova cena, a cena D, eu vou gravar aqui em subcenas, a gente já viu isso no começo dos vídeos. A minha tela aqui está um pouquinho pequena, mas vamos lá. Vou gravar uma subcena com isso aqui, com os LEDs desse jeito. E aí eu vou gravar outra subcena com esses LEDs aqui agora em 100%. Vou gravar isso aqui, cena, mando executar. Estou com eles aqui de 4 em 4 segundos, alternando de um para o outro. Eu inclusive vou diminuir esse tempo aqui, porque senão a gente vai ter que esperar muito aqui no vídeo, deixar mais rápido. Pronto, 1 segundo. De 1 em 1 segundo eles estão alternando aqui, certo? Vou gravar essa cena aqui alternando 1 segundo na cena D. E agora, quando eu abrir aqui, consigo ver aqui no 3D, de 1 em 1 segundo. Aí eu clico com o botão direito aqui, Tap. Inclusive aparece o T aqui do lado e não está mais alternando de 1 em 1 segundo. Só quando eu pressionar esse botão aqui, conforme eu aperto esse botão aqui, eu consigo fazer a troca da subcena dentro desse playback. Então isso aqui pode ser bem legal, se você precisa fazer alguma coisa passo a passo, por exemplo, dentro de uma cena e você gravou as subcenas, pode fazer por aqui. Então essa é a utilidade. Claro, quando eu pegar aqui e desligar o Tap, aí ele volta a executar de 1 em 1 segundo, e aqui eu também consigo, por esse fader aqui, controlar a execução, a velocidade da execução dessas cenas. Então, por exemplo, reduzir bastante aqui para ficar mais rápido, também consigo fazer por aqui. Esse botão 0 serve para eu voltar ao tempo original aqui dessa cena, por exemplo, era 1 segundo, aí por aqui eu consigo fazer o ajuste do tempo, se eu precisar. A gente tem essa opção aqui, todos os canais em LTP, ele basicamente ignora a tabela HTP-LTP. Para quem não conhece muito bem esses conceitos, mas o HTP quando eu tenho duas cenas sendo executadas, eu vou misturar elas. Se eu estou em HTP, o maior valor DMX para um canal é o que vai ser usado. A gente geralmente usa em canais de dimmer HTP. E o LTP é a última cena que é executada, independente do que é o canal. E se esse canal tiver em LTP, é esse o valor que vai ser usado. Eu vou mostrar para vocês agora isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Criar um exemplo. Desligar o playback. Vou criar duas cenas aqui, a G e a H. Vou só desligar aqui as subcenas, que eu não vou mais usar. E eu vou fazer um exemplo. Os LEDs, vou gravar eles em 100% no vermelho, na cena G. Esse aqui foi um exemplo que eu fiz lá no modo Kills também. Só que aqui vocês vão ver que funciona um pouco diferente. E agora a outra cena, em 1/4 mais ou menos. Dá pra ver aqui no 3D os LEDs estão bem mais fracos. Vou gravar aqui dentro do H25. Vou pegar uma cena vazia aqui pra gente não se confundir. Tá tudo apagado. Agora o que vai acontecer? Vou abrir o 100%, veja que está proporcional ali, eu consigo controlar aqui a intensidade do vermelho. Quando eu abrir o 25, a cena 25, o que acontece? Não vai acontecer nada, porque a cena 100% ela é bem mais forte que a de 25, então não acontece nada. Aonde é que está essa configuração? Está dentro de Show, Extras. Vou falar especificamente do canal vermelho aqui.
Porque o modo desse canal está em HTP. Se ele tivesse em LTP, ou seja, a última cena executada é a que tem a preferência, LTP, como é que ficaria? Quando eu executar, abrir a cena 25, observe aqui no 3D o que vai acontecer. Vai sobrescrever o valor do vermelho, porque eu configurei lá na tabela HTP LTP. Então agora quem vai ter preferência é a última cena que está sendo executada. No caso aqui no playback, qual que é a última cena que eu executei, que eu abri, é a cena H. Por padrão, esses canais vermelho, verde, azul, branco, âmbar, dimmer, eles vêm todos em HTP. Se você olhar aqui o que é HTP, LTP, esses canais de cores, dimmer, eles vêm todos em HTP. Mas pode ser que por algum motivo você queira que essa cena aqui ela seja executada por último e que sempre vão valer esses valores dessa cena aqui. Eu também, ao invés de ir lá na tabela e alterar isso para todas as cenas, eventualmente eu quero que só essa cena aqui tenha esse comportamento. Para isso, tem essa opção aqui, todos os canais LTP. Então, eu mudei lá para HTP, ou seja, o maior valor tem a preferência, só que agora essa cena aqui, ela também está sendo executada em LTP porque eu configurei isso, eu pedi para fazer dessa forma. Um exemplo bem prático, que eu particularmente uso muito, é assim, a gente tem vários LEDs configurados, certo? Num show, e eu deixo um fader aqui no playback controlando o dimmer desses LEDs, porque em alguns momentos eu quero que os movings fiquem muito mais fortes que os LEDs, então o LED é para ficar bem fraquinho, e as cenas eu geralmente gravo com o LED em 100%, e por aqui eu tenho uma opção, um fader, para poder controlar a intensidade desses LEDs. Então o que eu faço? Eu pego aquele canal, aquela cena, coloco ela para LTP, e quando eu preciso deixar os LEDs um pouquinho mais fracos, eu venho por aqui e controlo a intensidade deles. Então tá aí uma aplicação para essa função aqui LTP. Alguns comentários aqui antes de finalizar esse vídeo. Assim como nos kills, os playbacks que estão em execução, eles podem ser colocados dentro de uma cena por esse botão aqui, P Copy Scene, funciona como nos kills. Eu vou falar sobre isso aqui no vídeo 130, então lá tem um pouquinho mais detalhado de como isso funciona. E o playback, ele tem várias formas diferentes de ser usado, tudo vai depender muito da sua necessidade. Eu já fiz um vídeo anteriormente, que é o Lumidica 7, e lá eu mostro uma forma bem diferente de usar o playback.